Neste vídeo, nós vamos falar sobre Isaac Newton, um dos maiores cientistas da humanidade. Apesar de ser conhecido principalmente como cientista, Newton também já foi matemático, físico, alquimista, filósofo, teólogo e também astrônomo. Valendo ressaltar que durante o século XVII, há uma grande mudança na sociedade europeia, principalmente com o desenvolvimento científico, onde há a valorização de novas formas de pensamento e estudo, e também com o surgimento de ideais iluministas, que iriam consolidar com o auge do absolutismo europeu. Foi um século cheio de reviravoltas, principalmente entre o povo inglês e francês. As descobertas de Newton o tornaram famoso na Inglaterra durante o século XVII e colaborou para grandes estudos em vários campos da ciência. Porém, nem sempre foi assim. Durante a infância, Newton era um garoto muito fechado e quieto, não se dava muito bem com as pessoas ao seu redor. Possuía uma personalidade distante e muitas vezes briguenta, o que causou até mesmo conflitos dentro da sua família. Ele morava em uma fazenda distante da cidade, chamada Woolsthorpe. Possuía uma renda estável e sua família trabalhava através do âmbito rural. Um fato curioso sobre o nascimento de Newton é sobre o seu aniversário. Na Inglaterra, os ingleses utilizavam o calendário juliano, enquanto Portugal e para nós que fomos colonizados por eles, utilizávamos o calendário gregoriano. Durante aquele período, pelo menos para nós que utilizamos o calendário gregoriano, Newton nasceu dia 4 de janeiro de 1643. E para os que utilizavam o calendário juliano, a data de nascimento de Newton era 25 de dezembro de 1642, ou seja, um ano de diferença, e um mês também de diferença. Newton nem sequer conheceu seu pai biológico, que acabou morrendo meses depois após seu nascimento. Newton cresceu ao lado da avó materna, pois sua mãe havia se casado novamente. Porém, não demorou muito para que ela retornasse de volta, já que seu padrasto havia morrido, deixando uma boa herança para que Newton pudesse estudar futuramente em uma faculdade decente. E isso o deixou muito feliz, pois Newton odiava o seu padrasto. Ele também tinha guardado consigo um caderno onde ele escrevia os piores pecados que havia cometido durante a sua infância até os seus 19 anos. E em uma delas ele descreveu que queria queimar o seu padrasto e a sua mãe em uma casa. Ou seja, queria atacar fogo na casa com o padrasto e a mãe dentro. Newton foi para uma escola chamada The King's School Grantham. Na escola, ele possuía muita dificuldade nas aulas, sofria bullying e sempre brigava com alguém da sala. Newton não era um ótimo aluno ou considerado um aluno exemplar. Ele sempre teve rixas e dificuldades dentro da sala. Porém, em uma ocasião única, após uma briga entre mais um colega, ele decidiu por si próprio que queria se tornar o melhor aluno da sala, se não do colégio. Bom, mas aí você para pensar, por que Newton decidiu ser o melhor aluno da sala? Bom, Newton se viu numa necessidade onde ele precisava mostrar que ele era um aluno top, sabe? Ele precisava mostrar que ele era aquele cara da sala que todo mundo tinha que ter medo dele. Justo porque ele ganhou em uma briga, sendo que ele era um dos mais fracos da sala, era magrinho e era muito sozinho também. Então ele se aproveitou desse mérito nessa briga e decidiu por si próprio ser um aluno ótimo, para poder mostrar de exemplo aos outros no colégio. Ele conseguiu se formar aos 17 anos e conseguiu ir para a faculdade de Cambridge. Porém, a sua mãe não apoiava essa ideia, pois ela queria que Newton ficasse na fazenda para desenvolver o seu trabalho no âmbito rural. Porém, Newton nunca gostou e nem se deu muito bem nessa área do campo. Até mesmo seu professor havia dito que ele precisava ir para uma faculdade. Sua mãe não gostava nada da ideia, tanto que nem mesmo ela enviava o dinheiro mensal para a faculdade de Newton. E ele acabou passando por muitos altos e baixos na faculdade, sendo até mesmo garçom em um refeitório da escola. Durante os anos de 1665 e 1667, a peste negra afeta o território europeu novamente. Geralmente, a peste negra está relacionada aos séculos anteriores, principalmente à Idade Média. Porém, por mais que essa doença tivesse diminuído com o tempo, ela acabou voltando alguns séculos depois, durante o século XVII.
Newton fica afastado da faculdade e volta para sua fazenda onde morava. É lá que ele desenvolve a maioria dos seus experimentos, sendo ela mais famosa a lei da gravidade, com a queda da maçã em sua cabeça. Mas como o vídeo está apenas focado nas experiências de Newton dentro da óptica, nós vamos dar um pequeno salto no tempo até ele retornar à faculdade e ser substituto de um de seus professores, Isaac Barrow, e se interessar pela óptica. E é neste período que Newton realiza seu experimento com o prisma. Muitas pessoas conhecem este acontecimento devido a estar principalmente em muitas mídias geeks e fóruns / sites nerds. E também pela capa icônica do álbum do Pink Floyd, que é uma banda de rock psicodélico dos anos 60, que tinha em sua capa o prisma refletindo a luz e espalhando as cores dos arco-íris. Intitulado The Dark Side of the Moon, lançado no dia 1º de março de 1973. Newton observou que a luz que entrava por um orifício circular, ao ser refratada por um prisma em posição de desvio mínimo, formava uma imagem oblonga ao invés de circular, como era dito na lei de Snell aplicada por Descartes, também chamada de lei de refração. Esta lei se resume em uma expressão que se dá pelo desvio angular ocorrido por um raio de luz ao passar por meio de um índice de refração, que é diferente daquele que estava sendo refletido. Ela descreve a relação entre os ângulos de incidência e refração. Com isso, Newton conseguiu provar que a teoria de Descartes estava certa, e que a cada ângulo da luz refletida do prisma originava cores diferentes. Ele então concluiu que as cores são uma propriedade da luz e não dos objetos. Ele também estudou que a maioria dos telescópios da sua época, sendo ela qualquer lente refletora, possui um erro chamado aberração cromática, que seria a dispersão da luz em diferentes cores quando atravessava a lente. Através deste estudo, Newton construiu um telescópio refrator, ou também chamado de telescópio newtoniano, que foi feito manualmente por ele, utilizando espelhos ao invés de lentes. Quando desenvolveu o telescópio e levou para a faculdade para fazer uma breve apresentação, Newton foi convidado para a Royal Society em Londres para apresentar o seu projeto. A Royal Society era uma instituição fundada para se dedicar ao conhecimento científico, onde estavam os mais notáveis e maiores cientistas de todos os tempos, e o Newton foi apresentar o seu projeto do telescópio através de espelhos para os cientistas que ali estavam presentes. Porém, inicia aqui uma grande rixa entre Isaac Newton e Robert Hooke, que até então eram um dos membros da Royal Society e o mais notável entre todos os cientistas até então. Robert Hooke criticou bastante os estudos de Newton, que ficou abalado e triste, pois havia se dedicado bastante para apresentar seus experimentos. Ele decidiu então que nunca mais iria escrever suas análises e publicá-las. Apesar sobre seu ressentimento em escrever suas obras, Optics só foi escrito após a morte de Robert Hooke, em 1703. Newton tinha escrito todos os seus experimentos e descobertas em sua obra Optics, onde ele relatava e explicava seus estudos, e como o próprio título diz, os estudos são todos voltados para a óptica. Dentre elas estão a polarização da luz, a intervenção da luz e da matéria, e a deflexão da luz em campo gravitacional. Até o seu livro mais famoso, O Princípio, teve que ser bancado por outro cientista que era fascinado pelas suas teorias e estudos, que era Edmund Halley. Se não fosse por ele, provavelmente o Princípio nunca teria escrito e publicado. Após a publicação de Princípio, Newton se tornou o cientista mais famoso da Royal Society. E logo após a morte de Robert Hooke, ele acabou se tornando o presidente da Royal Society. Com esse mérito, Newton se aproveitou para queimar todas as imagens referenciadas a Robert Hooke, já que ele odiava muito ele devido às críticas que ele fazia. Newton até mesmo foi convidado de honra da coroação do William III da Inglaterra e ganhou o título de Sir. Tanto que se você for no Google e pesquisar o nome completo de Isaac Newton, você vai encontrar Sir Isaac Newton, não apenas Isaac Newton. O título de Sir na Inglaterra, ele é dado geralmente para soldados que fizeram um grande feito na guerra. Só que com o passar do tempo, esse código foi se mudando. E Sir geralmente é dado para aquelas pessoas que ajudam na questão histórica do país, em guerras, ou até mesmo em descobertas científicas. E claro que tem vários outros meios de se ganhar um mérito de Sir, mas como Isaac Newton teve um grande reconhecimento na ciência, ele acabou ganhando esse título
por ser um grande revolucionário das ciências humanas e exatas. Em seus anos finais, Newton viveu em Canterbury Park. Sua popularidade e riquezas eram muito grandes na Europa. Porém, em seus tempos finais, Newton nunca teve grandes amigos e nem mesmo se casou. Pouco se sabe se Newton realmente teve uma vida amorosa, já que ele sempre foi visto como um homem solitário. O único romance que é citado em sua vida era de uma jovem chamada Catherine Story, que era enteada do Boticário Clark, onde Newton passou um bom tempo morando. Dizem que eles eram muito próximos, e Newton a via como uma jovem especial e diferente. Eles até mesmo tentaram ter um romance sério, mesmo que não tenha sido nada oficial. Alguns anos depois, Catherine admitiu que Newton gostava dela. Aos 80 anos, ele passou por inúmeras complicações digestivas, o que afetou drasticamente sua dieta após 5 anos agonizantes. Ele teve uma forte dor abdominal e não voltou mais à consciência, falecendo assim dia 20 de março de 1727. Sua fama aumentou ainda mais após sua morte e foi considerado o maior gênio da história por várias pessoas da sua época. Porém, algumas de suas declarações se comprovam erradas, como a teoria sobre a expansão do universo, que foi refutada por Albert Einstein séculos depois. Newton deixou um grande legado para toda a humanidade com seu conhecimento, sendo digno de um enterro de rei. Futuramente, ao seu lado, seriam enterrados o corpo de Charles Darwin e também as cinzas de Stephen Hawking. E aqui se encerra a história sobre Sir Isaac Newton, um dos maiores gênios de todos os tempos.